Amém. Pai do Senhor para todos. Vamos dar início à aula nesta manhã. Amém. Vamos falar sobre a lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Amém. Vamos, antes de nós começarmos, vamos orar, colocar nossas vidas, esta aula diante do altar de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos, Pai, te pedir perdão por nossos pecados, obras, pensamentos, intenções ou gestos, Pai. Colocamos, Pai, nossas vidas diante do Teu altar, diante do Teu trono. Queremos, Pai, te pedir, só venha para nos dar graça, nos dar unção, entendimento, compreensão, para entendermos e compreendermos a Sua Palavra, Pai. Que possamos sair deste lugar para a Tua casa nesta manhã, entendendo, compreendendo, Pai, regozijando, Pai, porque entendemos a Tua Palavra, Pai. Esclarece para nós a Tua Palavra, que os céus se abram, ó Deus, que a Tua glória desça sobre as nossas vidas, que saímos, Pai, fortalecidos, Pai, desta manhã da Tua casa, porque viemos aqui aprender mais de Ti, crescer na graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, queremos, Pai, te pedir, ó Deus, só venha nos fortalecer, Pai, me reveste com a tua intrepidez, coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor para falar de Ti, da Tua parte, da Tua palavra, Pai, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, que Tu venhas crescer, Pai, em minha vida, Pai, em nome de Jesus, cerca este lugar, como orar de fogo, campa, Senhor, seus anjos à nossa volta, Pai, ó Deus, nos guardando, protegendo, livrando, Pai, de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a semente venha cair numa terra fértil, venha produzir o fruto necessário, Pai, a 100, a 60, a 30 por um, em nome de Jesus, possamos, Pai, compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Hoje vamos falar sobre alguns personagens importantes do Antigo Testamento. Primeiro, Eli, que foi um pai omisso, um pai que não repreendia os seus filhos, sabendo que os seus filhos praticavam pecados e pecados graves, eles não foram repreendidos pelo sumo sacerdote da época, que era Eli. E o outro, vamos ver, Samuel. Samuel também teve seus filhos também praticando coisas abomináveis ao Senhor. Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias, e eles praticaram coisas também contra a palavra de Deus. Eles eram avarentos, juízes em Israel, e praticavam o suborno e a avareza. Então isso aborreceu muito ao Senhor. E vamos ver então a responsabilidade dos pais, principalmente do pai, com respeito à criação dos filhos, porque antes da escola, antes da igreja, antes de qualquer instituição, a responsabilidade da educação dos filhos é da família, é do pai, é da mãe. Aí na escola ele vai receber o conhecimento, na igreja ele vai receber o conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, mas a educação começa no lar, começa na família, começa com os pais. E vamos ver que esses 2 homens foram homens importantes em Israel, mas que seus filhos não andaram nos seus caminhos. Por quê? Porque estavam muito envolvidos com a obra de Deus, muito envolvido com o projeto de Deus, e deixaram de lado a sua casa, deixaram de lado os seus filhos, a criação dos seus filhos. Não adianta a igreja conhecer o Deus do Pai e os filhos não conhecerem o Deus do Pai. Então é importante os filhos conhecerem o Deus do Pai. É importante não apenas estar envolvido na igreja, é importante não apenas fazer parte do corpo de Cristo, porque Paulo vai falar que aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente e nega a fé. Então nós precisamos, antes da igreja, antes do nosso ministério, antes de qualquer coisa, a família tem que vir em primeiro lugar. Primeiro lugar, claro, Deus, depois família e depois a igreja. Então é responsabilidade dos pais. Amém? Vamos ler o texto áureo da nossa revistinha, lição número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Texto áureo: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor.
Verdade prática da nossa revistinha diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então vamos ver isso na vida de Eli e na vida de Samuel, né? Samuel foi um homem muito importante em Israel. Samuel, ele, né, instituiu a monarquia, né, passando da teocracia para a monarquia. Samuel foi o último juiz, foi profeta, fundou a escola de profeta, era sacerdote. Então, Samuel foi muito importante para Israel, mas o seu lar, né, foi só misericórdia. Ele não conseguiu passar essas informações, né, essa responsabilidade para a vida de seus filhos, né? Abre a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Né, na revista aqui, da nossa revistinha, está na lição, na revista corrigida da Assembleia de Deus. Vamos ler a nossa tradução, que é a nossa atualizada. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Depois vamos ler versículo 22 do capítulo 2 e depois capítulo 8, e versículo 1 ao 3 de 1 Samuel. Amém? 1 Samuel 2, versículo 12 em diante. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estendendo-se, cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Quer dizer, a pessoa ia trazer a oferta, eles tinham um garfo de 3 dentes, né? Colocava lá, né? Pegava com o garfo a oferta e retirava a oferta que pertencia ao Senhor. Então, eles roubavam a oferta que pertencia a Deus, né? Olha só que pecado que esses jovens praticavam. Continuando, diz assim: no tache, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, porque o povo de Israel sabia que a gordura pertencia, vamos ver isso daqui a pouquinho, a gordura pertencia ao Senhor. Era proibido para o povo comer a gordura era de Deus. Eles tomavam a gordura que pertencia a Deus. Continuando, se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás quanto quiseres. Então, quer dizer, primeiro era do Senhor, o que sobrava era do sacerdote. Não, eles queriam a melhor parte. Eles queriam tomar a melhor parte para si, né? Então, ele lhe dizia: não, porém hás de me mandar agora, senão toma-la-ei à força. Quer dizer, se não desse, ele tomava a força, os filhos de Eli, né? Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22, além de todos esses pecados, né, de roubar a oferta, de pegar a gordura da oferta. Versículo 22, eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de modo que se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ainda acrescentavam mais pecados ainda para as suas vidas. 1 Samuel, capítulo 8, agora, a segunda parte da leitura bíblica em classe. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito.
Então você vê que foram homens muito importantes ali, sumo sacerdote, Samuel, juiz, sacerdote, profeta, né? Constituiu o primeiro, o segundo rei de Israel. Então, homens importantes, mas que não souberam, né, educar os seus filhos, né? Quais são os pecados, né, que os filhos de Eli praticavam? O primeiro era a oferta, que era retirada do altar, era o roubo, né? Vamos lá em Levítico, para vocês poderem compreender, Levítico, capítulo 3. Por que o ofertante, né, o povo de Israel, ali naquele momento, falou para aquele que estava recebendo a oferta? Primeiro, queime-se a oferta, a gordura, e depois o sacerdote tira o que lhe pertencia. Levítico, capítulo 3, porque aquilo ali era oferta pacífica. Levítico, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Levíticos, capítulo 3, versículo 1. Quando o povo ofertava a Deus uma oferta pacífica, a gordura tinha que ser queimada sobre o altar. A gordura pertencia ao Senhor. Só que aqueles homens roubavam a oferta. Então o povo não tinha paz, porque Deus não recebia a oferta. Então o sacerdote privava o povo de Deus de ser reconciliado com Deus, porque a oferta era roubada, a oferta pacífica, a gordura era queimada sobre o altar. Capítulo 3, Levítico, versículo 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e morará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. A gordura, aí, 2 pontos, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Então a gordura pertencia ao Senhor, né? Quando você come aquele churrasco, aquela gordurinha, é a melhor parte do churrasco, não é verdade? Então Deus exigia do povo a gordura como oferta pacífica. Então os filhos de Eli iam lá e roubavam a oferta do povo, que era a gordura. Levítico capítulo 7, para os irmãos poderem entender, Levíticos capítulo 7, versículo 22 ao 25. Levítico, capítulo 7, versículo 22 ao 25. E aí Deus institui como ordenança de não comer a gordura. A gordura pertencia ao Senhor, era dele. Disse mais o Senhor a Moisés: hoje podemos comer a gordura, tá bom, irmãos? Não é pecado hoje você comer a gordura não, tá bom? Né? Ninguém come. Quem gosta de gordura? A Tayana é diet, né? Tayana é light. Mas aquela gordura, naquela picanha, naquele contrafilé, Jesus, tu fala até mistério, não é verdade? É uma maravilha. Né? Ana Cristina também não come. Ih, também é light, né? É light também. Né? É verdade. Já estava prevendo já, né? Para não subir o colesterol, né? Mas a gordura no churrasco, meu querido, é uma coisa maravilhosa, né? Levítico 7, 22. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morrer por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Então, irmãos, aqueles jovens estavam brincando com fogo. Literalmente brincando com o Senhor, né? Tanto é que depois eles, mais tarde, né, mais para frente, lá em 1 Samuel capítulo 4, eles vão morrer. Que a gordura pertencia ao Senhor. Trazendo para o nosso contexto de hoje, né, não podemos desprezar a oração, não podemos desprezar o culto a Deus, não podemos desprezar, né, a leitura da palavra. São ofertas a Deus. Nós oferecemos a Deus hoje a nossa oferta. Nosso corpo hoje
é um sacrifício vivo santo a Deus, que é o nosso culto racional. Então, hoje existem outros tipos de oferta que pertencem ao Senhor, o dízimo, a oferta, a minha vida, a tua vida. Então, não podemos furtar nada do Senhor, tudo pertence a Ele. Devemos dar a nossa oferta ao Senhor, amém? Então, aqueles jovens cometiam um pecado muito grave, roubavam a gordura do Senhor, roubavam a gordura da oferta que pertencia ao Senhor. E o segundo pecado, eles se deitavam com as meninas, com as mulheres que serviam na porta da tenda, né? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 22, no livro de Deuteronômio. Eles transgrediam a lei do Senhor, né? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 17 e 18. Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 17 e 18. Vamos ver o versículo 16. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos. Perdão, capítulo 23, irmãos. Perdão, capítulo 23. Não é esse não, capítulo 23, versículo 17 e 18. Capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 17 e 18. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Olha aí, era proibido. Nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Então, eles cometiam, né, Ofni e Finéias. Finéias era casado, então ele cometia o pecado de adultério. E o outro, Ofni, cometia o pecado de fornicação. Deitavam-se com as meninas, né, do templo. Continuando, versículo 18. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Então, aqueles jovens, irmãos, eles praticavam coisas abomináveis. Deus estava irritado com aqueles jovens, né? Deus estava aborrecido com aqueles jovens, mas principalmente com Eli, porque ele não repreendia os seus filhos, né? Vamos agora para os pecados. Falei, Rogerão. Isso, é verdade. Trazer para o Senhor. Isso é. A pessoa, né? Senhor, me revela os números da Mega Sena. Aí, vamos supor, Deus revela, ou não, a pessoa sonha com os números da Mega Sena. Ela vem e traz aquela bola, aquele bolão de dízimo. E aí, o pastor vai aceitar ou não? É verdade. Se não souber a origem, mas se souber a origem, irmão, me desculpe, mas eu não posso. Mas se não souber a origem, né, ele vai estar de gaiato no navio, né? Mas ele vai acabar aceitando, mas não é um dinheiro abençoado, né? A pessoa faz lá a fezinha do bicho, né? Sou com a vaca e deu vaca. Foi lá. Foi a fezinha do bicho. Aí, né, ganhou um dinheirão, né? Aí trouxe o dízimo. E aí? É um dinheiro que não é abençoado. É esse salário aí que a gente não pode trazer para a casa do Senhor, né? Ainda bem que o cristão não joga na Mega Sena, o cristão não joga no bicho, né? Se você me vê na loteria é porque eu estou pagando conta, tá bom? Ah, oi? É, eu pago pelo telefone. Amém, irmão? De nome de Jesus. É verdade. Imagina vem um traficante aqui, pastor, eu quero dar o dízimo. O pastor vai aceitar esse dinheiro? Não, irmãos, que não é um dinheiro abençoado. É um dinheiro amaldiçoado. Está tirando vidas de pessoas, roubando vidas de pessoas, matando vidas com aquele tráfico, aquela droga, destruindo famílias, né? Então, o pastor não pode aceitar. É verdade. É desviado. É, porque depois a empresa aí foi toda pega no Lava Jato, né? Então, o pastor.
Nosso pastor não aceitou, entendeu? Então, nós não podemos aceitar dinheiro de fonte, né, complicada. É verdade. Não olha o dinheiro, a quantidade, os zeros. Olha para o Senhor, amém? É mesmo. É mesmo. É conhecimento. E joga, verdade, é. É verdade. Jeová Jireh vai entrar com provisão. Aí isso não é Jeová Jireh, não, irmãos. Isso aí é. Esse aí é outro nome. Amém, irmão? Vamos voltar aqui. Agora vamos ver os pecados dos filhos de Samuel. Lá em Êxodo, capítulo 23, Êxodo, capítulo 23, versículo 1 em diante, né? Fala sobre o suborno, né? Sobre não aceitar suborno. Êxodo 23, versículo 1 em diante. Êxodo capítulo 23, versículo 1 em diante. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, né? Ah, a pessoa está todo mundo tatuando, então eu nem vou tatuar. Não segue a multidão para fazer o mal, né? Está todo mundo fazendo, vou fazer também. Não, então não siga a multidão. Nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. O que os filhos de Samuel faziam, né? Torciam, pervertiam o direito, né? Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lo reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Versículo 6. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiros na terra do Egito. Amém? Então nós vimos aí os pecados dos filhos de Eli e os pecados dos filhos de Samuel. Amém? Uma coisa é o pai educar, é o pai ensinar, né? Mas a lição de hoje vai falar que Eli e Samuel não, como o pastor Fernando deu a lição anterior, atrás, né? Os pais educam, os pais falam, mas os filhos seguem depois os seus caminhos. A lição de hoje vai abordar a omissão de Eli, né, de Samuel. Por serem tão importantes em Israel, eles não repreendiam os seus filhos, sabendo que os seus filhos estavam pecando. Não, ele não tirou, não disciplinou, não tirou ele do sacerdote, não tirou seus filhos do sacerdócio. Samuel não tirou seus filhos como juiz, não afastou eles, né, de ser como juiz, de praticar, né, a obra. Então eles deixaram correr solto. Então isso aborrecia a Deus, né? Vamos entrar na nossa lição, vamos para a nossa introdução. Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Nossa revistinha, vamos para a nossa introdução agora, diz assim: nesta lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local, olha aí. Não adianta trazer só os filhos, né, para a igreja, né,
porque aqui nós vamos dar formação espiritual. A educação começa lá em casa, né? Antes da igreja local, antes das instituições educativas, antes da escola, antes da faculdade, vem a família. Os pais têm mais autoridade do que o professor, do que o pastor, que os pais são constituídos por Deus autoridade sobre os seus filhos. Então, os pais têm a responsabilidade muito grande de inculcar na mente do filho, né, a palavra de Deus, a lei do Senhor, amém? Antes do pastor, antes do professor, antes de qualquer um. Primeiro ponto aí, primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Aí, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos. 2 filhos, foi Abel e Caim, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos, né? Eu sei que hoje vivemos no século 21 e hoje as coisas estão mudadas, né? Hoje a mulher trabalha, a mulher, não fica em casa, né? E, infelizmente, a educação passa para terceiros. A criança entra muito cedo, primeiro na creche, depois passa para o jardim, que hoje é educação infantil, aí passa para o ensino fundamental, vai para o ensino médio até chegar à faculdade, né? Então, hoje a educação está muito terceirizada. Os pais não têm mais aquele compromisso de educarem os seus filhos, de passarem para os filhos o legado, passarem para os filhos as informações corretas segundo a palavra de Deus. Então, ela vai para a creche, lá tem os amigos que não são cristãos, lá tem o professor, a professora que não é cristã, que não é cristão. Mesma coisa no jardim de infância, na educação infantil, mesma coisa, vai pegar a professora, pessoas que não têm compromisso com Deus, e ela vai sendo formada no seu caráter. Ela vai sendo inculcada na mente dela informações que vão contra a palavra de Deus. E aí começa a ficar complicado. E aí a mesma coisa aconteceu com Eli e com Samuel. Eles não tiveram compromisso em educar seus filhos na lei de Moisés, na palavra de Deus. E com isso seus filhos acabaram se desviando. O emprego toma muito tempo. Às vezes a pessoa tem que fazer curso, tem que fazer faculdade, tem que se especializar para poder entrar no mercado de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho é competitivo. Se a pessoa não se formar, não tiver as qualificações necessárias, ela não consegue bom emprego, ela não consegue promoção. E aí isso rouba muito tempo dela. Às vezes não consegue nem vir à igreja, quanto mais cuidar dos filhos. E aí os filhos começam a ficar muito de lado, muito de lado, muito de lado. E aí o inimigo ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E aí, se a família não tomar o cuidado, quando menos esperar, o filho está desviado, o filho não quer vir à igreja, o filho não quer mais saber de Jesus, o filho agora crê naquele professor, ele larga tudo que ele aprendeu, agora ele crê naquele professor que ele nunca viu na vida dele, mas aquele professor fala de uma maneira, falando sobre socialismo, falando sobre a igualdade, falando sobre tantas coisas que acaba conquistando o coração daquele jovem, daquela jovem. E quando vê, está afastado. Então, nosso papel, irmãos, é falar da palavra de Deus. Primeiro em casa, depois na igreja. Amém? Continuando aí nossa revistinha. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Eles não se importaram na educação dos seus filhos. Os pais, nós somos educados de algumas formas. E os pais têm essa responsabilidade sobre a vida dos filhos. Porque, irmãos, qual é o exemplo que nós temos hoje? O pai é o exemplo para o filho.
o filho vai olhar para quem? Vai olhar para o pai. O pai é a referência dele. Eu me lembro quando meus pais se separaram, meu pai não pode ser mais referência para mim, né? E não, graças a Deus não foi. Porque meu pai casou com minha mãe, né? Tiveram 3 filhos, eu e mais outro filho mais velho que faleceu, meu irmão Giovanni. Ele foi, se separou da minha mãe, constituiu uma outra família, né? Mas ele deixou a gente numa situação muito complicada, né? Meu pai tinha uma condição financeira muito boa, dono de padaria, né? E isso causou uma revolta muito grande no coração do meu irmão mais velho, que faleceu, né? Tanto é que 12 anos de idade, nós fomos para a formatura das minhas tias, lá não tem tudo. Todo mundo saiu para dançar, e aí ficaram as tulipas de chopp em cima da mesa. Quando voltamos, ele estava torto, e as tulipas todas vazias. Ele tomou o primeiro porre dele com 12 anos, irmãos. Encontramos todo lá, caído. Todo embriagado, irmãos. Com 12 anos. A partir dali ele começou. E toda vez que a gente ia para casa do meu pai, ele voltava de lá revoltado. Ele ia beber, ele ia usar drogas. Porque ele não aceitava. Porque meu pai montou uma casa para minha madrasta que tinha tudo, né? E nós ficamos no fundo da casa da minha avó, e nossa casa só tinha um quarto, sala e cozinha, né? E o banheiro era comunitário, a gente tinha que dividir com todo mundo o banheiro, né? Então isso revoltou meu irmão de tal maneira, irmãos, que ele não quis saber. Começou a usar drogas, a beber, né? E aí nós lutamos com ele, oramos, jejuamos, 26 anos, irmãos, para Deus salvá-lo, né? Deus preparou ele, ele se converteu, mudou de vida, se batizou, né, como eu falei, pegou um câncer, morreu. Deus levou, preparou, levou. E eu, com 15 anos, com 14 anos, experimentei minha primeira droga. Com 15 anos, comecei a usar drogas. Você vê a família, quando o diabo toca na referência, que é o pai, ele consegue destruir a família. E aí eu comecei a usar droga com 15 anos. Se eu não tivesse conhecido Jesus, hoje eu não estaria aqui, não estaria vivo. Porque a gente via a luta da minha mãe, via a luta que ela tinha que sair 6 da manhã, porque com 10 anos de casado com meu pai, ela não precisou trabalhar. Não trabalhava, tinha tudo dentro de casa, ela não precisou trabalhar. Quando meu pai se separa da minha mãe, ela veio obrigada a trabalhar. Então ela saía às 6 da manhã, chegava em casa às 9 da noite, né? Porque ela tinha que sustentar 3 filhos pequenos. Então era uma luta muito grande. Isso revoltou a gente. Mas eu me converti, perdoou meu pai também, né, pediu perdão para a gente, para mim, para os meus irmãos. O meu irmão, antes de falecer, ele liberou perdão para o meu pai, perdoou meu pai, né? Então, irmãos, a luta começa no lar. Se o diabo conseguir destruir o lar, ele consegue destruir a família. Ele consegue destruir o casamento, ele consegue destruir os filhos. Então é importante os pais, né, estarem na presença do Senhor e passarem a palavra para os filhos, né, para que os filhos possam crescer debaixo do temor de Deus. Uma coisa a pessoa vem para Jesus, né, separada. Outra coisa também é a pessoa dentro da igreja querer se separar. Aí é uma outra situação, né? Nós estávamos lá no mundo. No mundo tem divórcio, no mundo tem separação, né? No mundo tem isso tudo. Mas quando nós nos convertemos, foi quando nós começamos a ter a restituição. Deus começou a restaurar a nossa vida, a restaurar a nossa família para a glória de Deus. Então, quando a gente conhece Jesus, tem que passar isso para as crianças. Porque, irmãos, o diabo investe, irmãos. O diabo investe nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. O diabo investe pesado. Se você pegar hoje os desenhos, se você pegar hoje os filmes infantis, irmãos, tá jogando pesado, tá falando de ideologia de gênero. Então.
Então, a gente tem que tomar cuidado, vigiar, né? Porque o inimigo investe. E nós também precisamos investir, né? Nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Né? Tem exemplo aqui do pastor Fernando, né? Do Felipe. Né? Você vê, né? A educação dentro da família, o investimento, né? Tem aqui uma irmã que está vindo para a nossa igreja, ela é professora do Felipe, a Ana Cláudia, né? É a professora, e ela falou ontem, conversando com ela lá na Quinta da Boa Vista, ela falou que ela estava afastada. Olha só o detalhe. Ela estava ensaiando as crianças para a festa junina da escola. E falou para o Felipe, Felipe, você é um menino muito inteligente, né? Ele representa a escola em tudo, no Grêmio, tudo. É o Felipe que representa. Falou que você é muito inteligente. Então as crianças vão querer, né, te seguir, vão fazer parte da escola, vão fazer parte das festas juninas, da dança. Ela falou que ele falou na frente de todo mundo, irmãos. Professora, eu sou servo de Deus, sou filho de pastor, e servo de Deus não pratica atos pecaminosos. Falou que isso entrou como uma flecha no coração dela. E falou diante da turma toda, irmãos. 10 meninos que eram cristãos, que iam dançar, não dançaram por causa do Felipe. 10, irmãos, não dançaram. E ela falou que não conseguiam mais se concentrar na dança. Ela teve que chamar outros alunos para poder fazer parte da quadrilha da festa junina. Ela dançou. Literalmente ela dançou. E aí, irmãos, ela veio no congresso de oração no domingo de manhã que o pastor Fernando pregou. Por quê? Ele convidou. Falou, professora, esse final de semana agora tem um congresso lá de oração na minha igreja. Vai lá. E ela veio, irmãos. Ela voltou para Jesus, estava ali. Conversei com ela, eu conheci ela, que estudou com meu irmão. Ela se reconciliou com Cristo. Saiu da igreja antiga que ela estava, pegou a carta, veio para cá, entregou a carta para o pastor e vai se batizar agora, dia 6, né? Para a glória de Deus. E eu conversando com ela ontem na quinta, irmãos, você ria muito com ela. Falou, pastor, professor, falou assim, pastor, ele tinha que falar na frente de todo mundo, na frente dos alunos todos. Eu falei, gente, o Espírito Santo tinha que ser mais oculto, Espírito Santo, não na frente de todo mundo. Mas se Deus não faz isso, eu falei, Deus te sacudiu, minha irmã. Foi um choque 220 volts para você poder despertar. Ele falou, verdade, eu estava precisando ser despertada. Ela voltou para o Senhor, estava afastada, irmãos. Voltou para o Senhor. Então, você vê. Isso, é verdade. Felipe, né? Eu chamo ele de pequeno profeta. Né? É importante, né? O pastor Fernando investiu. Ano passado ele foi batizado no Espírito Santo no retiro. O pastor Fernando traz ele para a escola bíblica, traz ele para o culto jovem. Né? Todo dia que ele machucou o pé, ele mandou o áudio para mim, pastor. Aí mostrou a foto, tirou a foto do pé e mandou para mim, pastor, estava jogando bola, machuquei o pé, pastor, não vai dar para mim para o culto hoje não, jovem. Falei, meio pequeno profeta, tudo bem. Não posso, você está aí. Então é importante, irmãos, é investimento, né? Quando você traz para o culto jovem, quando você traz para a escola bíblica, quando você traz para a igreja, quando você também fala com ele em casa, né? Doutrina em casa, aquilo não vai, né, voltar vazio. Aquilo vai entrar no coração. E vai chegar um momento que ele vai usar aquilo que você falou para ele, né? Então é importante, irmãos, investir nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Amém? Continuando aí, segundo ponto do primeiro tópico, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com a relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito de criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais, né? Quer dizer, o pai tem muito tempo para Jesus, mas pouco tempo para o filho, né? Não passeia com o filho, não joga bola com o filho, não solta pipa com o filho, né? Na minha época tinha bolinha de gude, hoje não tem mais bola de gude. Na minha época tinha peão, né?
Quem aqui brincou de peão? Amém. Só os antigos, novos não sabem o que é isso, não. Jessé é novinho, não sabe o que é isso, não. Igor não sabe o que é isso, não. É. Esse é o mais antigo. Juan também não sabe o que é isso, não. Peão. É. Brincava de carniça. É. Pique-esconde. Pique-cola. Pique-bandeirinha. Pique-bandeirinha. Pô, eles não sabem o que é isso, não, né, Valtinho? Hoje a geração só sabe videogame, né? É computador. Amém? Então, irmãos, é importante os pais brincarem também com os filhos. Falei, Rogério. É, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Só fala com o filho para repreender o filho, né? Não fala para o filho com amor, com carinho, né? Então é difícil, irmãos. Então, qual a imagem que ele vai ter? Eu me lembro que o meu pai, quando conversava com a gente, era só briga. E ainda bem que ele puxava a minha orelha. Ainda bem que eu não virei topodídio. Que o meu pai, irmão, a gente tinha medo. Vamos ver isso na lição. Às vezes, né, é o pai autoritário. Às vezes o filho obedece o pai não por respeito, por amor, mas por medo, né? Eu me lembro que quando meu pai chegava em casa, irmãos, a gente estava brigando, a gente parava na hora de brigar. Porque sabia que o meu pai era é diferente as coisas, a coisa era mais embaixo. Meu pai, irmãos, quando pegava a gente, era com fio de passar roupa. Aí, irmãos, o negócio era duro. Então ele pegava a gente, quando ele não pegava a gente pela orelha, ele levava, né, até no quarto. Vocês vão ficar de castigo, não vão sair daí. Mas eu nunca me lembro do meu pai ter falado comigo com uma palavra de amor, filho, faz isso, filho, faz... Nunca me lembro, não me lembro disso, né? Era o jeito dele, aquele jeito, né, duro, né, aquele jeito duro de educar. Isso não leva, vamos ver isso que nós precisamos ter, né, o equilíbrio. Nem ser muito autoritário, nem ser muito também permissivo, que pode prejudicar a educação dos filhos, né? Continuando aqui a nossa revistinha. É, é verdade. 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 Não fazer. É, é, não. É verdade. É, tem que renunciar, né? É, é verdade. É, é verdade. É verdade. Corrigir. É verdade. É, é verdade. É diferente isso. É,
É verdade. É verdade. É verdade. Tem que. É verdade. É verdade. Estão muito espertas. A minha voltando aqui para a revistinha, continuando, diz assim: é possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro da casa ou dentro de casa, porque os filhos os enganavam, né? Muitas vezes, com certeza, né, nós podemos aqui imaginar, conjecturar que os filhos de Eli e Finéias, ou melhor, Eli, Senofine e Finéias, era um lá no tabernáculo e era outro dentro de casa, né? Os filhos de Samuel, era um lá fora e dentro de casa era outro. Então, muitos filhos, irmãos, não é realmente aquilo que os pais pensam. É difícil, mas é verdade. Eu tenho, quando eu era do mundo, né, a minha mãe não sabia que eu usava drogas. Por quê? Quando eu chegava de manhã, minha mãe estava acordada, eu corria para o banheiro. Então eu ficava no banheiro trancado. Então ela via que eu cheguei, ela ia dormir. Ela não dormia enquanto eu não chegava. Então ela não sabia. Então era um em casa e fora era outro. Tem muitos filhos de crentes que são assim, irmãos, né? Nós não temos filhos, nem eu, nem a Aline, né? Mas nós estamos com jovens, adolescentes, 15 anos. Então a gente tem assim muitas experiências, né, de jovens que contam os seus problemas para a gente, adolescentes, né? E a gente tenta doutrinar, aconselhar segundo a palavra de Deus. Então, e muitos em casa é um e fora é outro. Né? Tem jovens aí, não da nossa igreja, graças a Deus, jovens da igreja, não na nossa igreja, em outras igrejas, que tem um Face no mundo e tem um Face cristão. Tem o Instagram da igreja e tem o Instagram do mundo. Tem, irmãos. Né? Quer dizer, ele é um para os pais, e para os pais ele é o santo. Né? Tem aquela argolinha na cabeça e tudo. E fora, irmãos, ele é o diabo, é o capeta. Então, irmãos, realmente os pais têm que ser amigos dos filhos. Por quê? Para que os filhos não procurem amizade fora. Se ele não vê nos pais a figura de um amigo, de uma amiga, ele não vai abrir o coração para o pai, não vai abrir o coração para a mãe, ele vai abrir o coração para aquele amigo que está lá fora. E o amigo, se for um amigo igual de Aminon, né, Jonadab, aquele amigo lá, quem está vendo a novela Reis aí, quem tem aquele amigo não precisa nem de diabo na sua vida, quem tem amigo daqui não precisa nem de demônio, né? Ele vai aconselhar Aminon a deitar com a sua própria irmã, né? Quer dizer, então ele vai abrir o coração para uma pessoa dessa. E a pessoa que está no mundo está na mão de Satanás, está na mão do diabo. Então é importante os pais serem, né, os amigos dos filhos, os primeiros e principais amigos do filho, para que eles não procurem a amizade fora de casa, para que ele possa abrir o coração para os pais. Amém? Continuando, terceiro aí ponto do primeiro tópico, os problemas de uma paternidade ausente. Na família, da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos, né? Continuando, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Como eu falei aqui, quando meu pai saiu de casa, isso, né, afetou a minha vida, a vida do meu irmão mais velho, né, porque a figura, né, central da família é o pai. Né? Continuando,
Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções, de estabilidade, estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos, né? Quando o pai ou a mãe não tem tempo para o filho, como é que o filho vai chamar a atenção do pai e da mãe? Sendo rebelde, né? Às vezes eu fazia coisa, eu tenho meu exemplo, às vezes eu fazia coisa para atrair a atenção do meu pai, da minha mãe. Então, às vezes, o jovem, adolescente e jovem, ele faz coisas rebelde, né? Rebeldia para atrair a atenção das pessoas, porque ele não tem essa atenção devida. Então, ele vai fazer coisas, às vezes consciente, às vezes inconsciente, né? Para poder atrair a atenção das pessoas. Até o cachorro, é verdade. Isso é psicológico, faz parte, né, do psique do homem. Fala aí, Estadão. É verdade. Vai aumentando, é. Eu comecei com um tipo de droga, passei para outro, bebida, e fui. Se eu não tivesse me convertido, hoje eu não estaria aqui, entendeu? Então isso faz. Isso. Também é. É verdade. Também. Não, é uma perda. É verdade. É. Não vai. Ah. A perda também é muito grande, né? Perder um pai, né? É muito complicado, né? A figura central da família, né? E às vezes não pode também aceitar por que Deus permitiu isso, né, acontecer. Também tem uma série de coisas que acontecem, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. E 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a Bíblia, 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, né? Então, se o cristão pode ser pastor, obreiro, diácono, bispo, apóstolo, se ele não cuida da família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Às vezes o pai trabalha, e o filho, pai, brinca comigo, vamos no parque, vamos passear. Não, estou cansado. Então, o pai tem que arrumar tempo para cuidar da família. Tem que arrumar tempo para cuidar dos filhos. Vamos lá em Provérbios, olha só, Provérbios 27. Livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27, versículo 8. Provérbios 27, versículo 8. Provérbios 27, versículo de número 8. Provérbios 27, versículo de número 8. Todos acharam? Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Quer dizer, a ave, quando vai voar longe do seu ninho, o que ela faz? Está dando brecha, oportunidade para os predadores pegarem as suas crias. Então, se a ave ficar voando muito longe do seu ninho, ela tem que voar para poder pegar lá a comida para suas crias. Mas se ela não voltar para o seu ninho, ela vai dar espaço para os predadores. Então, se o pai ele voa, vai ter que trabalhar, tem que sustentar a família, tem que pagar as contas. Mas se ele ficar vagueando muito, não não pousar no seu ninho, ele vai dar brecha para os predadores, para os demônios, para o mundo espiritual das trevas agir.
Porque como o mundo físico, assim é o mundo espiritual, irmãos. Os predadores estão de olho nas crias. Ele não vai pegar a ave grande, ele não vai pegar a mãe e o pai. Os predadores pegam as crias, que são menores. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ele não vai pegar o pai, às vezes o seu pai da brecha, a mãe. Ele vai tentar pegar os menores. Você já reparou quando a leoa vai caçar? Quem já viu aí National Geographic, Discovery, né? Ele não vai no búfalo grandão, ele vai no búfalo pequeno. Que sabe que ele vai levar um coice, uma coice que vai ficar meio tonta, né? Então a leoa vai no pequenininho, vai no menor. Ele não vai pegar a girafa grande, vai pegar a girafa pequena. Ele não vai pegar o elefante grande, vai pegar o elefante pequeno. Então a Bíblia nos ensina tudo, irmãos. A natureza nos ensina, né? Então nós precisamos ficar atentos. Precisamos ficar pousado no lar. Não fique vagueando longe do seu lar. Cuide do seu lar, cuide das suas crias, cuide dos seus filhos, das suas filhas. Cuide daquilo que Deus te colocou, né? O marido cuida da esposa, a esposa cuide do marido, para que os predadores não alcancem vantagem sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Amém, irmãos? Vamos lá, Jesus, que o tempo não para. Jesus. Segundo tópico agora, tipos de paternidade extremistas. Vamos ver agora os 2 pontos que é prejudicial. Temos que achar o equilíbrio, né? Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Primeiro, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos, né? Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo. Ele não demonstra amor, um pingo de amor ele não demonstra. Então, essa autoritária vai gerar rebeldia nos filhos. Os filhos obedecem por medo, como eu falei. A gente obedecia ao meu pai porque a gente tinha medo do meu pai. Não é porque a gente tinha, né? A gente tinha respeito, mas a gente tinha mais medo. O medo falava mais alto. Quando ele chegava, opa, para tudo, para tudo. Aí parava tudo. Né? Vamos lá. Culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam. Infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Né? Eu tinha um tio, falecido tio, meu tio, Antônio, ele era da Assembleia de Deus, né? Que é a Assembleia de Deus rigorosa, né? Que é a Assembleia de Deus do pé roxo, né? E meu primo Isaías, com 18 anos, ele andava de bermuda, jogava bola, então ele não pôde se batizar. Aí meu tio faleceu, o Senhor levou para a glória do Senhor, né? O que aconteceu? A minha tia virou a cabeça, né? Cortou o cabelo curtinho, pintou de loura, botou bermudinha, era aquele saião até lá, o tornozelo, botou bermudinha, começou a mostrar a barriga, tomara que caia. Meu primo se desviou, se afastou. Aí fomos lá na casa dele, eu e meu irmão Giovanni. Conversamos com ele, pregamos a palavra para ele, para lá. Até que o Senhor fez a obra na vida dele. Ele voltou para Jesus, né? Hoje ele dá palestra, se formou em psicólogo. Deu até palestra aqui no pastor Misael, né? Está na igreja Nova Vida, que é uma igreja, né, mais light, né? Não é uma igreja mais rigorosa. Então, quando a igreja é muito rigorosa, o pai é muito rigoroso, meus irmãos, o filho não vai querer ficar, né? Então, ele vai acabar se desviando. Você pode ver, já viu, reparou os nomes dos traficantes? É Elias maluco, é Oséias, é Mateus, Tiago, é tudo nome bíblico. É tudo nome bíblico. Por quê? Eram filhos de crente, que não souberam educar seus filhos. Eram muito rigorosos, né? Então, temos que ter o equilíbrio. Amém, irmãos? Continuando aqui nossa revistinha. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz:
E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Agora, o segundo tipo de paternidade também prejudicial, perdão. Paternidade permissiva. É o outro extremo. Pode tudo, irmão. Faz tudo, tá? Tá tudo liberado. Também não é assim, irmãos. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Então também é outra paternidade que não pode. Então não pode ser muito autoritário e nem muito permissivo, né? Tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Continuando, essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, né? Até o trânsito tem lei. Se não tiver lei, meu irmão, o trânsito vira um pandemônio. Se é com a lei as pessoas já avançam o sinal, já atropelam as pessoas, não respeitam o sinal, imagina sem lei no trânsito, irmãos. Então a lei serve como regra, precisa ter a lei, né? Claro, tem filhos que vão querer burlar as leis. Minha mãe falava pra gente quando a gente era pequeno, não sai de casa. Quero vocês dentro de casa. E a gente pulava o portão e ia brincar lá fora. Mas ela tinha a varinha de goiaba. Quem aqui já apanhou de varinha de goiaba? Diga amém. Ela tinha a varinha de goiaba atrás da porta, né? E na frente da casa da minha avó, lá no terreno, tinha um pé de goiaba. Então não faltava vara de goiaba, irmão. Quebrava um, já tinha outra. Quebrava um, já tinha outra. Aí ela falava o que pra gente? Galinha de casa não se corre atrás. Irmão, a gente brincava o dia todo na rua. Brincava, se acabava. E voltava aquele cordão aqui, né? Aquele cordão, que é a sujeira aqui, né? Todo preto. E aí a gente entrava todo inocente, né? Ah, quero comer, mãe, tô com fome. Quero tomar banho. Aí a gente sentava no sofá. Aí vinha minha mãe. Não falei para você se galinha de casa não corre atrás? Vem cá, meu pintinho. E varinha, tchulepe, tchulepe. Ai, ai, parecia como gato, todo lanhado. Ai, mãe, tá doendo. Falei para você me obedecerem. Ai, mãe, ai. Então, irmãos, né? Também tem que ter regra. Não pode deixar fazer tudo. A criança, né, faz tudo, pode fazer tudo. Não. Errou, tem que disciplinar, tem que corrigir. Falou palavrão, tem pais que vê, né, o filhinho, a filhinha dançando, né? Hoje as filhinhas com shortinho, crianças, irmão, com shortinho, curtinho, barriga de fora, e deixa a criança dançar a música do mundo, rebolar, né? A sensualidade entrando. E aí não corrige, não fala nada. É o pai permissivo, é a mãe permissiva. Vai crescer, vai acontecer o quê? Problemas, né? Então tem que ter a correção, irmãos. Continuando, amém? Diz assim, que induz a criança até imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros, e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Vamos lá, por favor, em Provérbios. Estamos aí em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Provérbios 29, versículo 15. Né? Até Deus, irmão, a Bíblia fala que ele disciplina e corrige a todos que amam. Se o pai deixa correr solto, é um sinal que o pai e a mãe não amam o filho. Né? Qual é o pai que não repreende, que não exorta o filho, não corrige o filho? Se ele ama, ele vai corrigir. Né? Provérbios 29, 15.
A vara e a disciplina dão sabedoria. Ali, a vara, né, varinha de goiaba, e a disciplina, quer dizer, a demonstração, como a Ana Cristina falou. Olha, você que corrigir, falando, você está corrigindo, você está apanhando porque você me desobedeceu. Minha mãe falava, você pulou o portão e falei para vocês não pular o portão, e vocês pularam o portão. Então a gente ia apanhar porque a gente sabia que estava apanhando. Então, varinha de goiaba comia porque a gente sabia porque estava sendo desobediente, né? Olha só, continuando. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então, se a criança foi entregue a si mesma, a Ana Cristina falou da Bruna, se ela foi entregue a si mesma, se qualquer criança for entregue a si mesma, ela vai envergonhar o pai e a mãe, porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. O adolescente não sabe, o jovem não sabe. Ele precisa de orientação, né? Precisa de correção. Amém? Vamos lá, terceiro ponto aí, o segundo tópico. Eli criou os filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem a palavra Belihal, cujo prefixo Bel e o sufixo Hal podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Rapaz, então os filhos de Eli eram imprestáveis, inútil, porque o pecado torna o homem inútil para Deus. O pecado torna o homem imprestável para Deus. Deus não usava a gente lá no mundo. Deus usa a gente agora, porque nos arrependemos, porque temos Jesus, porque temos o Espírito Santo. Amém? Continuando, diz assim, pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Israel perante Deus, representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso para a família. Vamos lá, por favor, em 1 Crônicas. 1 Crônicas, um pouquinho para trás, 1 Crônicas, capítulo 29, né? 1 Crônicas, capítulo 29. Olha só o que Davi fala para Salomão. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 28, 1 Crônicas 28, versículo de número 9. 1 Crônicas 28, versículo 9. Porque é importante, irmãos, os pais, né, como eu falei aqui no início, na introdução, né, fazer os filhos conhecerem o seu Deus, o Deus que ele serve. Olha só o que Davi fala para Salomão. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te regenerará para sempre. Então, Salomão conhecia o Deus de Davi. Então, é importante nós fazermos os filhos conhecerem o Deus. Por que quando Salomão ele vai pedir, né, ou melhor, Deus vai se apresentar para Salomão, em vez de Salomão pedir riquezas, em vez de Salomão pedir, né, joias, em vez de Salomão pedir longevidade, morte dos inimigos, ele vai pedir sabedoria. Por quê? Vamos lá em Provérbios. Provérbios capítulo 4. Olha só aqui de Provérbios capítulo 4. Porque ele foi orientado por Davi a pedir, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 1 em diante. Provérbios capítulo 4, versículo 1 em diante. Por isso que quando Deus se apresenta, por isso que é importante educar os filhos. Filho, você tem que pedir a Deus sabedoria, tem que pedir a Deus entendimento, compreensão da palavra. Quando Davi ele morre, Salomão assume o governo, a primeira coisa que ele vai pedir a Deus é a sabedoria. Ele foi doutrinado por seu pai. Provérbios 4, versículo 1. Filho, ouvi, filhos, a instrução do pai. Estais atentos para conhecer-te o entendimento. Porque vos dou doutrina, ou vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, olha aí, companhia de Davi, Salomão falando,
tenro e único diante de minha mãe. A mãe dele era Betseba, então só tinha Salomão, não tinha outros filhos, né? Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha só o detalhe: adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Por isso que Salomão, a primeira coisa que ele vai pedir a Deus não é riqueza, não é ouro, prata, não é longevidade, não é a morte dos seus inimigos. Vai pedir para Deus sabedoria, porque ele aprendeu com Davi, seu pai. Então é importante, irmãos, não inculcar na mente da criança, do adolescente, do jovem, somente a riqueza. Não, você tem que conquistar, você tem que correr atrás. Amém, irmãos. Mas o princípio é: adquire sabedoria, adquire conhecimento de Deus, busca a Deus, porque em Deus está a fonte de tudo. De Deus emana toda a riqueza. Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então honre a Deus e Deus irá te honrar. Então esse é o ensino que Deus quer que nós passemos para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Colocar Deus como primazia na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Davi falou: o princípio é: adquire sabedoria. Esse é o princípio, meu filho. Quando você reinar, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus: sabedoria, entendimento. Ela vai te exaltar, ela vai te abençoar. Tanto é que Deus deu para Salomão riquezas que nenhum outro rei teve, depois nem antes dele. Porque ele agradou tanto a Deus em pedindo sabedoria, que Deus deu para ele tudo o que o homem poderia desejar. Então o princípio está em Deus. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico para nós encerrarmos: o fracasso dos dois pais relapsos com os filhos. Ponto 1. Omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2:12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam um Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, irmãos. 40 anos ele ia servir a Deus e os seus filhos não conheciam o Deus de Eli. Que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério, depois a família, é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Amém? Vamos lá em 1 Timóteo, amém? 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, último versículo desta manhã. 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo vem falando daquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ser um obreiro, um pastor, um diácono. Aí ele vai colocando as características. E no capítulo 3, versículo 4 e 5, ele fala sobre a casa do obreiro. 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5.
e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Então, os papéis não podem se inverter. Primeiro vem Deus, família, depois vem a igreja, né? Porque a igreja foi criada, ou melhor, a família foi criada antes da igreja. O primeiro casal que Deus criou foi Adão e Eva. Primeiro institui a família. Só lá, em Atos 2, é que a igreja vai ser inaugurada com a descida do Espírito Santo. Então, a família é constituída, ou melhor, por família, por pessoas. E a igreja é constituída também por famílias. Se não existir família na igreja, não existe igreja. Então é importante, a família vem antes da igreja. Continuando aí, segundo ponto, terceiro tópico, a isenção de responsabilidade ali, Samuel, para com os seus filhos. Sem que esse sacerdote exercesse autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne, né? Porque os seus pais não corrigiam, não doutrinavam, então eles foram propensos à natureza carnal, né? Deus espera que os líderes de igreja, na autoridade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família, como já líamos esse texto, né? Terceiro ponto, terceiro tópico, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos. No ambiente eclesiástico, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de uma filiação, né? Ah, porque é filho do pastor, não, porque é isso. Não, irmãos, todos estão debaixo da mesma punição, né? Todos estão debaixo. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Continuando. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens, adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais, né? Irmão, há um tempo atrás, né, houve o problema de tentar terceirizar a educação do filho, né? Há um tempo atrás, deve ter uns 4 anos, mais ou menos, nós recebemos um jovem de uma outra igreja, uma igreja muito grande, né? E o pastor não cuida direto dos jovens, né? Nem cuida direto da igreja, né? Tem o líder, tem o sublíder e por aí diante, né? Então vai sendo terceirizado. E aí esse sublíder dos jovens, adolescentes, pegou esse jovem. Esse jovem tinha 15 anos, irmão. Ele foi abandonado pelos pais. Um casal que foi daqui da nossa igreja pegou ele, cuidou dele, criou ele, bem dizer, né? Como se fosse seu filho, filho de criação. E aí ele foi para essa igreja. E eles vieram para a nossa igreja na época. E aí ele foi sendo cuidado, pastoreado por esse sublíder. Esse sublíder pegava ele, né? Levava para a igreja, da igreja levava para casa, tudo de carro. E aí, irmãos, esse sublíder começou a ver que esse jovem, esse adolescente, tinha uma certa tendência para o outro lado, né? Não vou falar porque está sendo gravado. Uma certa tendência para o outro lado. E o que esse líder fez? Começou a molestar, começou a falar com esse jovem, né? Olha, se você fizer com o jovem do mundo, ele vai te machucar. Olha só, irmãos, a conversa do diabo. Se você fizer comigo, eu não vou te machucar. Olha só, irmãos. O jovem tinha inclinação para o outro lado. Então ele caiu com esse líder. Irmãos, a vida do jovem começou, os demônios entraram, ele começou a virar homossexual. Até falei, né? Até falei que está sendo gravado. Começou a virar outro lado. E aí os pais de criação ficaram desesperados. Vieram me procurar.
quer saber, né, que eu cuido dos jovens, né? E eu fiz o gabinete com eles. Irmãos, aí ele entrou no gabinete, né? Falando assim, pastor, você pode falar, ele está sendo tratado por psicólogo. Você pode falar o que for que é demônio, mas não é demônio. Porque o psicólogo para mim falou que é a minha tendência. Meu querido, senta aí que eu vou conversar com você. Aí sentei, ele lá na cadeira, peguei a Bíblia, aí mostrei os versículos todinho que falam sobre essa prática. Ele falou, olha só, você está errado diante de Deus, você tem que se arrepender, porque isso é pecado perante Deus. Aí eu peguei a apostila, olha, vou deixar você marcar a apostila aqui que eu vou fazer libertação em você. Aí ele marcou a apostila quase todinha, irmãos. Aí eu falei assim, agora eu vou pedir o pai dele de criação gravar, tá? E você vai ver o que vai acontecer. Aí botei a mão na cabeça dele. Pá, quando eu botei a mão, ele bum, caiu demoniado. Aí eu peguei a apostila e comecei a ministrar, irmãos. Quando chegou na parte de trejeitos e gestos, ele fazia os trejeitos todinhos de uma pessoa, vocês sabem, né? Eu falei, sai dele, espírito de trejeitos e gestos, sai agora. Irmãos, ele gritava, ele gritava, ele gritava, ele gritava. Ele saiu do gabinete carregado, porque a luta, foram quase 1 hora, o pai dele lá gravando. Aí quando terminou, botei ele sentado, né, dei água para ele e tal. Aí eu falei para o pai, agora mostra para ele o que aconteceu. Rapaz, quando ele viu, falou, Jesus. As pessoas acham que isso é tendência, a pessoa nasceu. Não, irmãos. É espiritual, irmãos. É espiritual. E aí, você não pode nem falar que você é processado, dá uma série de complicações, né? E as pessoas estão deixando as pessoas viverem como quer. Vive como você quer. Quer ser feliz? Não importa o que você pratica, o importante é você ser feliz. Está levando as pessoas para o inferno. E aí, irmãos, fiz libertação dele. Vários gabinetes. Libertação dele. Mas ele não quis ficar aqui na nossa igreja, ele voltou para a igreja que ele tinha, que frequentava. Ele era muito envolvido lá, com essa prática, envolvido na igreja. Fazia parte do som, fazia parte da parte dos jovens, fazia parte da coreografia, do teatro, do jovem, fazia ele envolvido lá, com essa prática dentro da igreja. E aí, foi fazer o quê? Ele não quis ficar aqui. Aí, depois de muito tempo, encontrei os pais adotivos, perguntei como ele estava, ele falou que ele resolveu assumir, né, a sua identidade, vou falar a palavra, né, a sua identidade, saiu de casa e estava morando com uma outra pessoa. Né? Vou fazer o quê? Ele não quer obedecer, nem eu posso obedecer por ele. A salvação é individual. Eu mostrei para ele, fiz gabinete com ele, fiz libertação, foi gravado, mostrei para ele, olha só o que acontece na vida dessas pessoas. Mostrei para ele. Ele não quis obedecer, agora não é comigo, agora é com ele. Amém? Para nós encerrarmos aí, continuando nossa revistinha, né, diz assim: são crianças, adolescentes, jovens, adultos que precisam de cuidados pastorais espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Quer dizer, se a pessoa não se submete ao pai, não vai se submeter à liderança, não vai se submeter ao pastor, né? Mas agora, desde que nós temos aqui uma juventude, graças a Deus, abençoada, amém? Submissa, obediente, porque isso é um reflexo dos pais, porque os pais têm obedecido a Deus, têm praticado a palavra de Deus, e os filhos têm sido uma bênção nesse ministério, né? Glória a Deus por isso. O modelo público de tratamento adequado passa pelo respeito e a admoestação, amém? E a conclusão, os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles, orientando-os para a vida. O líder que tem consciência em seu ministério começa na sua casa, será abençoado. Colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais uma lição, amém? Espero que os irmãos possam ter compreendido, amém?
entendido e crescido mais um pouquinho na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, amém, por nosso retorno, em nome de Jesus, amém? Mais tarde, que vocês possam estar aqui, amém, cultuando a Deus, às 6 horas. Vimos um pouquinho hoje sobre nossa responsabilidade dos líderes, né, dos pais, que é muito importante, né? O pastor como líder, né? O pastor como obreiro, o diácono como obreiro, os pais como obreiro, né? É importante nós assumirmos as nossas responsabilidades, né? Porque senão Deus vai cobrar de cada um de nós. Amém? Bem, irmãos, como o nosso pastor costuma fazer, vamos fazer uma roda aqui, né? Que ele costuma fazer, ele pediu para... Sempre pede